segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje nós vamos estar abordando o capítulo 3. Esse capítulo 3 nós vamos estar abordando ele em uma única aula, pelo fato de ele ser dividido em 3 blocos. O primeiro bloco nós vamos gastar um tempo um pouco maior, mas o segundo e o terceiro bloco é quase que o apóstolo Paulo trazendo uma retrospectiva do que ele já havia falado em outro momento. Então nós vamos apenas estar aí relembrando esses fatos. Amém? Então, esses 3 blocos, o primeiro é quando Paulo fala acerca dos últimos dias, e sobre a corrupção notória desses últimos dias, vai do versículo 1 até o versículo de número 9. No segundo bloco, o apóstolo Paulo vai falar das qualidades e o sofrimento daqueles que professam e servem ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor. Já o terceiro bloco, ele vai falar das Sagradas Escrituras, da inspiração, da maneira como nós devemos utilizar, do valor, e tudo isso empregado dentro também do seio familiar, da importância de como a palavra de Deus deve ser ministrada dentro da família. Então nós vamos ler esse primeiro bloco, que vai do capítulo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 9, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, que diz assim, acompanhem na tela: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Também estes resistiram à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém? Pois bem, meus irmãos, aqui logo no início o apóstolo Paulo ele vai trazer um reforço, para Timóteo, uma advertência quase, uma sacudida nele, dizendo: sabe, porém, isto. Ele termina o capítulo 2 falando acerca desses males, dessas heresias, dessas dificuldades pela qual a igreja está enfrentando. E o que ele vai dizer a partir de agora é que essas dificuldades, elas não são momentâneas. Não era algo que eles estavam passando ali e que iria se dissipar e que a igreja nunca mais iria passar por aquilo. Pelo contrário, o que o apóstolo Paulo vai dizer é que aquilo faria parte da igreja. A dificuldade, o sofrimento, a luta, as adversidades, os problemas enfrentados por causa de falsos mestres, de heresias, por causa de homens perversos e maus, era algo que iria acontecer de maneira recorrente. E quando ele diz, sabe, porém, isto, ele vai agora trazer, ou vai dizer, melhor falando, para Timóteo como ele deve enfrentar esses tempos difíceis, como ele deve se preparar para esses momentos complicados pelo qual ele estava passando e que ele iria passar outras vezes. Ele vai falar sobre os últimos dias, Ele fala, sabe, porém, isso nos últimos dias. E aqui nós temos que trazer o entendimento do que Paulo está dizendo aqui sobre últimos dias. Geralmente, quando nós falamos últimos dias, as pessoas tendem a pensar que últimos dias é os dias anteriores ao fim do mundo, ou os anos ali, poucos anos antes do mundo acabar, ou
para alguns que creem na volta de Cristo Jesus, é alguns anos antes da vinda de Cristo, ou alguns pensam que esses últimos dias são alguns anos após a vinda de Cristo. E é fácil de nós entendermos, até mesmo porque logo no versículo 5, ele vai dizer para Timóteo, após ele passar a falar das qualidades negativas de alguns homens, que nós vamos estar falando mais à frente, ele diz, foge também destes. Ou seja, ele está inserindo Timóteo nesses últimos dias. Quando nós também olhamos para a promessa lá no Antigo Testamento, Joel 2:28, que faz a promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Em Atos 2:17, quando Pedro prega, quando ele vai trazer a defesa, ele vai dizer, como está escrito, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O próprio apóstolo Pedro estava ali nos afirmando que a promessa se cumpriu nesses últimos dias. Fica fácil então de compreender que últimos dias é o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Todo esse período que nós estamos passando, esse período que a igreja está passando, é o período dos últimos dias. Então, os últimos dias a qual Paulo se refere aqui não é algo futuro, mas é algo presente na história da igreja. E ele vai dizer que nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vão vir tempos difíceis. Ele está dizendo para o pastor Timóteo, olha Timóteo, fique alerta. O que Timóteo tem que entender é que esses tempos difíceis, ele iria se prolongar. Não que a igreja só iria ter tempos difíceis, mas a igreja passa por momentos difíceis, né? A história da igreja nos mostra isso. A igreja passa por grandes perseguições e por momentos em que a perseguição não é tão evidente ou tão forte. A igreja sofre em determinados momentos mais do que em outros. A igreja sofre não só com guerras, com doenças, né? Nós temos aí na história da igreja, a igreja teve que lidar com a rubéola, com a varíola, que foram doenças terríveis ali no tempo do Império Romano. A igreja teve que conviver ali no período da peste negra. A igreja teve que conviver há cerca de 100 anos atrás com a gripe espanhola. Nós estamos agora passando, né, em 2020, pela pandemia do coronavírus, e a igreja está tendo que lidar com essa pandemia. Então a igreja ela tem momentos difíceis, no qual toda a sociedade passa, mas ela tem momentos difíceis específicos de perseguições à igreja, à pregação do evangelho, à palavra, e aí a igreja também enfrentou tempos difíceis, né, em várias circunstâncias. Por isso que é interessante nós entendermos como o apóstolo Paulo está usando aqui a palavra difícil. Esse tempos difíceis, o adjetivo grego aqui, chalepos, significa basicamente duro ou difícil. Isso vai depender de como é encaixado, né? Ele pode ser tanto difícil de suportar, como difícil de suportar a dor física, ou difícil de se lidar, algo trabalhoso, algo perigoso, algo ameaçador. Ou seja, pode ser duro, no sentido de estar sofrendo um impacto de dor física, e nós temos visto muitos testemunhos de irmãos que têm passado por isso na China, passado por isso em vários países do Oriente Médio, que são perseguidos, que apanham, são torturados, que morrem, né, vão presos por pregar o evangelho. A igreja sofre nesse país de maneira física. Nós temos também situações difíceis de se lidar. Nós temos, e aí nós podemos dar o exemplo aqui do nosso país, no Brasil, que a igreja tem sido atacada muitas vezes por sua postura. Às vezes a igreja, ou muitas vezes, né, a igreja tem ponto de vista ou entendimento baseado na palavra que diverge com o que a maioria pensa ou que a maioria acredita. E a igreja sofre por isso, é acusada. Né? Quantas vezes nós não vemos a igreja ser acusada de ser uma igreja conservadora, uma igreja opressora, uma igreja que não ama, muitas vezes porque discorda de certas atitudes, práticas
ou a autorização ou a liberação de determinadas práticas no mundo afora. Então a gente entende que a igreja passa por momentos difíceis e essa é a natureza da igreja, né? Jesus, ele deixou bem claro isso para nós durante o seu ministério aqui na terra. As cartas que estão aqui no na nossa Bíblia, nas Sagradas Escrituras, também nos ensina isso. Existe uma frase de John Stott que ele diz o seguinte: quando o navio da igreja cristã foi posto ao mar, não lhe foi dito que esperasse uma travessia serena e calma. Ele tem sido golpeado com tormentas e tempestades e até furacões. A igreja, desde o seu nascimento, do seu surgimento, desde o dia de Pentecostes, onde já foi acusado deles estarem ali bêbados, deles estarem fazendo desordem, desde Atos, a perseguição à igreja, e até os dias de hoje a igreja sabe que tem tempos difíceis de suportar, difíceis de aguentar, mas que tem aguentado e suportado pela misericórdia do Senhor. Então continue aí seguindo firme e forte. E Paulo agora vai imediatamente prosseguir dizendo a razão do porquê os tempos serão difíceis. Quem é o culpado, né? E ele é bem claro em colocar: pois os homens serão. Antes dele trazer essas qualidades negativas, né, ele vai falar: porque os homens serão assim. A razão dos tempos difíceis está no homem. O homem, ou a humanidade, longe de Deus, distante de Deus, são a real causa da igreja passar por dificuldades. O homem decaído da graça, o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele é o verdadeiro culpado das situações que a igreja passa, pois é o homem que persegue. E aqui, meus irmãos, nós podemos não descartar uma coisa, mas acrescentar. Nós temos ou vivemos, principalmente aqui no nosso país, um sincretismo religioso, uma mistura de religiões. Então quase sempre o homem vai dizer que a culpa dele errar ou a culpa do mal vem do diabo, vem de Satanás, vem das hostes malignas. E de fato, Satanás, né, o diabo, essas hostes malignas, eles têm atuado e têm trabalhado para perseguir e destruir a igreja. Mas a natureza decaída do homem é que dá vazão a todas essas coisas. É o homem sem Jesus que coloca o seu coração à disposição da carne e, consequentemente, das artimanhas de Satanás. Então não podemos descartar aqui a natureza caída do homem e querer colocar apenas a culpa em algo espiritual, mas também é a carne, que também o seu fruto é terrível e causa muitos males. O que esses homens são para gerar tempos difíceis? Nós lemos aqui todas essas características e eu gostaria de estar usando uma divisão que foi adotada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele divide em 5 partes ou 5 categorias de qualidades negativas, ou como ele chama, de conduta moral corrompida. Então essas divisões não é minha, é uma divisão feita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu gostaria de estar aqui utilizando a divisão para trazer esse melhor entendimento para os irmãos. Então, em primeiro lugar, ele vai falar da conduta moral em relação a nós. E aqui ele vai separar 4 pecados desse que foi abordado pelo apóstolo Paulo. Ele vai dizer: o primeiro, os homens serão egoístas. A palavra egoístas, filautos, traduzida, significa literalmente amantes de si mesmos. É aquele que idolatra o próprio ego, é aquele que se acha acima de todos os outros, que vai além do mandamento, né? Deus manda nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Acaba amando a si mesmo mais do que ama a Deus, mais do que ama o próximo, ama a si mesmo mais do que qualquer outra coisa, né? A psicologia vai chamar de narcisismo, né? Aquele que se encanta pela sua própria imagem. E nós temos visto, né, muito isso nos últimos tempos, né? Os homens cada dia mais são egoístas, amantes de si, amam mais a si mesmo do que o próximo, embora o discurso seja um, né? O discurso é de amar o próximo, de empatia, de cuidado,
mas eles acabam agindo como aquele que ama a si mesmo. O segundo ponto é jactanciosos. O jactancioso, no grego, é alason, e quer dizer contador de vantagem. Os homens serão contadores de vantagem, serão aqueles que mentem para se sobressair, que inventam histórias, que ao ver você comentar alguma coisa, vai aumentar a sua própria história para levar vantagem sobre você. Isso também não foge muito da nossa realidade, né? É um mal que nós temos que tomar cuidado para também não cairmos nesse erro, de vivermos de propaganda, de vivermos de vender uma imagem que não é real, dizer que tem o que não tem, que possui o que não possui, ou que é aquilo que não é, né? Nós temos visto aí várias vezes, né, pessoas que acrescentam coisas no currículo, que acabam colocando na hora de vender a sua imagem, até mesmo na internet, dizendo que é aquilo que não é. Então, o jactancioso, o contador de vantagem, também faz parte desse entendimento para o mundo estar difícil. O terceiro ponto diz que os homens serão arrogantes. A palavra grega para arrogante é upeferanos, que significa soberbo. Esse aqui é diferente do egoísta. Ele ele tem mania de grandeza. O arrogante não é que ele se ama, ele se acha superior, mais poderoso, né? Aqui no linguajar popular, ele é o bonzão, o melhorzão, né? Ele tem essa mania de grandeza e se considera superior aos outros. O quarto e último pecado dessa categoria, né, dessa divisão de conduta moral de nós mesmos, não terão domínio de si. A palavra aqui, akrates, significa sem domínio próprio, né? É o indivíduo que é escravo de si mesmo. Ele é dominado por suas paixões, desejos, vícios, é escravo da ira, da língua, do sexo, das drogas. É aquele que não consegue dominar os seus próprios instintos, a sua própria vontade, os seus próprios desejos. E com isso ele acaba destruindo muitas vezes sua família, seu casamento, sua carreira, acaba destruindo o seu ministério, acaba fazendo com que todos aqueles que estão à sua volta acabem sofrendo, porque ele não tem controle sobre as suas vontades. O que ele quer, ele vai correr atrás para fazer, mesmo que para isso ele tenha que fazer coisas erradas ou passar por cima, né, de outras pessoas. Em segundo lugar, a conduta moral em relação ao próximo. E aqui ele vai apontar 6 pecados. Os homens serão implacáveis. A palavra aspondo significa sem trégua, sem acordo, sem perdão. Pessoas duras de coração, que fazem o mal até as últimas consequências. Ele não se importa com o outro, ele vai para cima e quem estiver na frente ele atropela. Quantas vezes nós já não ouvimos as pessoas dizendo assim: olha, quando eu quero eu parto para cima e quem entrar no meio eu vou atropelar. São homens implacáveis, que para alcançar o seu objetivo levam muitas pessoas à morte, ao sofrimento, à dor. Então, essas pessoas fazem um mundo pior porque eles não ligam para o próximo, são implacáveis. Também os homens serão caluniadores, e aqui, meus irmãos, caluniadores é algo muito importante para nós entendermos, porque a palavra aqui grega para caluniadores é diabolos, ou seja, a própria palavra nos ensina que o diabo ele é o pai da mentira. Inventar, caluniar, espalhar contendas, mentiras, inventar história, não estar nem aí para as consequências daquilo que você está falando, mesmo que não tenha certeza, acaba soltando ali essas meias verdades, nós sabemos que pela palavra de Deus é sim, sim, não, não tem meia verdade. Uma meia verdade ela é mentira. Então o caluniador, aquele que inventa história, ele está colaborando para um mundo mais difícil, para um mundo mais cruel, para um mundo com mais contendas. Quantas mortes, quantas amizades desfeitas, quantas brigas em famílias por pessoas que mentem, inventam e colocam ali a sementinha da discórdia, vamos chamar assim,
essas palavras que causam muitos e muitos males para o ser humano. Então é diabolos, da onde vem a palavra diabo, é o caluniador, o mentiroso, aquele que inventa histórias. Em terceiro, os homens serão cruéis. O terceiro pecado que o homem atinge o próximo é que o homem é cruel. A palavra grega aqui, anemeros, era aplicada apropriadamente a uma fera selvagem. Era algo que se usava para uma fera, para um animal. Quantas vezes ao olhar aí o noticiário, ao ver algumas notícias, a gente fala, isso aí não é um ser humano, isso é um animal. Quantas notícias de homem que, para satisfazer muitas vezes o seu desejo sexual, ataca crianças, violenta mulheres. Quantas pessoas que, para satisfazer as suas vontades, agem como pessoas totalmente desprezíveis, sem coração, né? A gente diz, olha, isso aí não pode ter coração. Muitas pessoas são cruéis. A crueldade, ela é evidente na raça humana. Quando esses homens, essas mulheres, essas pessoas não têm a graça de Cristo Jesus. E nós temos visto como o homem pode ser cruel, zombar, brincar com coisa séria, fazer coisas terríveis, piadas terríveis, brincadeiras horríveis. O homem não pensa muitas vezes no outro e acaba agindo dessa maneira. Os homens serão traidores, né? A palavra aqui, meus irmãos, trodox, significa delator, né? A pessoa entreguista, aquela que você não pode confiar. Aqui nós temos, claro, olhando para o contexto que Paulo estava falando, ele estava citando aqueles que desviavam da fé e acabavam indo lá e entregando os irmãos para o império para serem presos, né? Mas nós temos isso também em uma escala social. Quantas pessoas você às vezes abre o seu coração, você quer ali contar alguma coisa, um problema, e essa pessoa acaba ali te entregando, né? Contando para outras pessoas. Então, esses traidores, esses delatores, tem em todos os tempos. Por isso nós temos que tomar cuidado com quem a gente confia. Os homens serão atrevidos, né? A palavra grega aqui, propete, significa uma pessoa levada pela paixão. É aquela pessoa que faz aquilo que ela acredita e cada vez mais ela vai se encorajando a fazer, sem ligar para os resultados do seu atrevimento, né? Então, nós temos visto os homens têm se tornado cada dia mais atrevidos, dispostos a fazer tudo aquilo pelo qual eles amam, acreditam, independente se esse atrevimento vai ofender, vai machucar, vai doer no outro ou vai até mesmo causar o mal a outras pessoas. Os homens serão inimigos do bem, né? A palavra aqui, afilagatos, significa aquele que não gosta de boas amizades, né? São como urubus ali, preferem a podridão. E isso também é algo notório na sociedade, né? Quanto mais perverso é a pessoa, mais ela vai procurar amizade com pessoas perversas. Quanto mais a pessoa é ruim, mais ela vai atrás de pessoas ruins. Eu costumo citar ali uma pessoa que eu conheço, que ao falar do filho, né, dizendo que o filho dele tem problemas com drogas, problemas com a justiça, e ele diz assim, olha, meu filho é complicado, se eu mudar para uma cidade, se nessa cidade tiver 50 mil habitantes e uma pessoa que não presta, se eu soltar esse meu filho, em 10 minutos ele já conheceu, a primeira amizade que ele vai fazer é com essa pessoa que não presta. Né? Citando a atração, né? Esse inimigo do bem, não gosta do que é bom, não gosta do que é reto, se incomoda com as coisas boas e acaba procurando sempre o que é mal, o que é perverso. Em terceiro lugar aqui que ele vai falar é da conduta moral em relação a Deus. E aqui também ele vai citar mais 4 pecados. Os homens serão blasfemadores, né? A palavra grega blasfêmia significa insulto a Deus. E os homens têm insultado a Deus. E aqui, meus irmãos, a blasfêmia não é um insulto aquele provocado muitas vezes na hora do desespero que nós acabamos vendo. Não é aquela blasfêmia que a pessoa fez sem saber. É a blasfêmia
consciente, é a pessoa que sabe aquilo que ela está fazendo, né? Nós tivemos aí nos últimos anos um debate sobre isso em relação a alguns filmes, né, ou séries que foram lançadas aí por supostos humoristas, se dizem humoristas, fazendo piadas acerca de Deus, acerca de Jesus. Nós temos visto isso de maneira clara, né? As blasfêmias, muitas vezes em enredos de carnaval, as pessoas de maneira consciente. E aqui nós podemos quase que unir o que nós vimos do pecado acerca do próximo, do atrevido, né? As pessoas vão se tornando atrevidas ao ponto de blasfemarem. Então é um pecado contra Deus a blasfêmia, e ela é real. Os homens têm se tornado mais e mais blasfemadores e se sentido mais à vontade para blasfemar, porque tem tido audiência, tem tido amparo muitas vezes da mídia, da sociedade, e por isso eles têm feito cada vez mais esse tipo de blasfêmia. Também os homens serão ingratos. A palavra grega, acáristo, significa sem graça, sem gratidão. O homem está cada vez mais negando a sua dívida para com Deus, tem se tornado ingrato. Quantas pessoas têm se levantado e uns dizem que é Deus que devem a eles, né? E outros dizem que o Deus deles são eles mesmos e que eles não devem nada a ninguém. Não reconhece a graça de Deus no nosso respirar, no nosso viver, não reconhece a graça de Deus no sol, não reconhece a graça de Deus na natureza e, acima e mais importante de tudo, não reconhece a graça de Deus no Filho dele que ele enviou para morrer por nós e para pagar a nossa dívida real, existente para com Deus. Não reconhece e se tornam pessoas ingratas. São irreverentes, né? A palavra grega aqui, onósio, significa indecente. Esse indecente aqui, meus irmãos, são pessoas que não ligam mais para os seus pecados, naturalizam o pecado e tratam o pecado como se fosse algo comum, normal. Esses homens indecentes, e nós temos aqui no nosso país dois grandes exemplos, que é o carnaval e o funk. As pessoas praticam a promiscuidade, praticam ali atos libidinosos na frente de todo mundo, traem, são traídos, usam drogas, fazem coisas totalmente reprováveis, mas agem como se aquilo fosse cultura, como se fosse algo bom, como se fosse algo relevante para a sociedade, né? Estão cada vez mais irreverentes, não ligam mais para as consequências porque agem como se isso fosse algo natural, mas não é. E é por causa dessa e de outros motivos que nós já citamos que nós temos vivido tempos difíceis. O quarto e último lugar aqui acerca dos pecados contra Deus, os homens serão mais amigos dos prazeres que de Deus, né? As pessoas estão adorando mais a si mesma do que adorando a Deus. As pessoas têm idolatrado a si, aos seus feitos, às suas conquistas, e têm esquecido de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Em quarto lugar, nós vamos ver a conduta em relação à família. E aqui são dois pecados mencionados. O primeiro, os homens serão desobedientes aos pais. E esse desobediente aos pais, meus irmãos, é uma realidade que nós temos vivido, né? Os homens têm sido cada dia mais desobedientes aos pais. Têm agido de maneira contrária, né? Tem sido tratado muitas vezes, né, na televisão, nas séries, né, colocando ali sempre os pais como antiquados, errados, que não compreendem a realidade, e os filhos como sendo aqueles que têm uma noção melhor do que é certo, que vivem da maneira correta, e com isso muitas vezes os filhos têm desprezado os pais. E logo em seguida o apóstolo Paulo vai falar que os homens serão desafeiçoados, né? A palavra grega aqui para desafeiçoados é sem amor à família, né? Quantas vezes nós não temos visto aí as mensagens através muitas vezes de movimentos que dizem que o amor da família é o amor daqueles que estão perto, né? Os que estão próximos.
E com isso muitas pessoas têm deixado as suas casas para irem morar, para irem estar com pessoas distantes, pessoas diferentes, pessoas que não fazem parte do seu núcleo familiar. Então, há sim uma tentativa, até mesmo cultural, de acabar com aquilo que nós chamamos de família, né? E infelizmente essa é uma realidade e que nós temos visto mais e mais a cada dia. Então, temos que entender que família é sim um projeto de Deus e que nesses últimos dias, os tempos difíceis muitas vezes acontecem porque tem faltado o amor familiar e a obediência aos pais. Ame a sua família. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo vai falar sobre a conduta relacionada ao dinheiro, né? Ele vai dizer, porque os homens serão avarentos, né? A palavra aqui utilizada para avarentos é amantes da prata, né? Aqueles que amam o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, né? Nós sabemos que o dinheiro ele é necessário, nós precisamos do dinheiro, nós utilizamos o dinheiro, ele serve para nós, mas nós não devemos servir ao dinheiro, não devemos colocá-lo acima de Deus, acima da família, acima das pessoas que estão à nossa volta. Quantas pessoas vivem para acumular riqueza e esquecem do outro, do próximo, da família, né? Quantos abrem mão muitas vezes de um convívio familiar por amor ao dinheiro? Então, o dinheiro ele é bom, ele gera conforto, ele nos ajuda a cuidar das pessoas, mas ele não pode ser o nosso Senhor, né? O Deus desse século muitas vezes tem sido sim o dinheiro, porque pelo dinheiro as pessoas matam, as pessoas traem, há quem case por dinheiro e há quem se separe por dinheiro. Então, o dinheiro tem feito muito mal, porque as pessoas têm amado ele e não utilizado ele da maneira correta. Então, em seguida, o apóstolo Paulo após ele trazer essas qualidades negativas, ele vai falar que esses homens têm uma espiritualidade divorciada da vida. E o que isso quer dizer? Ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Esse forma de piedade, a palavra piedade é as pessoas que têm cuidado com as coisas de Deus, apreço com as coisas de Deus, amam as coisas de Deus. E ele está dizendo, olha, essas pessoas dizem que são de Deus, parecem amar a Deus. Você entende olhando que eles gostam de Deus, mas eles negam a Deus com as suas atitudes, porque eles negam o poder. Que poder é esse? O poder de Deus, meus irmãos, é o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar o homem, para mudar o homem. Se eles só usam uma capa, se eles são como os fariseus que gostavam de demonstrar ali uma religiosidade, mas por dentro, como o próprio Jesus vai afirmar, estavam como sepulcros caiados, ou seja, belo por fora, mas podre por dentro. Então esses homens negam com as suas atitudes aquilo que eles querem mostrar que são. Nós temos quantos e quantos nós não temos visto assim? É só ligar a TV hoje, uma grande parte desses que estão falando em nome de Deus, dizendo que representam a Deus, usando a Bíblia, disfarçados de homens de Deus, mas negam o poder com as suas pregações, com as suas palavras mentirosas, com as suas heresias, com seus enganos. São vendilhões da fé. Quantos têm vendido bênçãos, vendidos curas, mentido para as pessoas? Eles têm forma de piedade, parece com a igreja, se mostram como igreja, mas na verdade são mentirosos e enganadores. Foge desses, porque esses penetram as casas das pessoas, pegam pessoas com o coração cheio de pecados e acabam convencendo eles que eles estão certos, que aquilo que eles sabem está bom. Mentem e fazem muito mal para o próximo, porque vendem uma mentira, um engano. Aqui o apóstolo Paulo compara eles a Janes e Jambres. Na cultura judaica, esses dois nomes aqui representam aqueles magos do faraó, que quando enfrentaram lá Moisés, ou seja, usavam de artifícios para enganar o povo. Usavam de artifícios para enganar aqueles que davam ali certo crédito à sua fala, certo crédito àquilo que
eles queriam demonstrar, mas eles eram mentirosos. E assim como esses que enganam, que mentem, não irão avante, não irão prosseguir, não irão seguir em frente, porque Deus está no controle de todas as coisas. E a seguir, o apóstolo Paulo vai falar com Timóteo acerca das qualidades daquele que serve a Deus, mas também das perseguições que vêm sobre esses que servem a Deus, dos que servem a Jesus. Do versículo 10 ao 13 ele diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ou seja, tu tens visto como que é o procedimento daqueles que são em Cristo Jesus. Se por um lado nós temos homens cruéis, perversos, maus, se por um lado nós temos homens mentirosos, enganadores, amantes de si mesmo, avarentos, entre aqueles que estão em Deus tem amor, tem paciência, tem fé, tem perseverança. Mas ele vai mais além, dizendo que apesar de levar uma vida assim, tem perseguição, tem provações. Ele diz: tu tem visto as minhas perseguições e os meus sofrimentos, aquilo que me aconteceu em Antioquia, em Icônio, Listra, que várias perseguições tenho suportado. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu levo uma vida de ensino, fazendo a vontade de Deus, mas eu tenho sido perseguido, eu tenho sofrido. Mas ele conclui dizendo assim, esse versículo: mas de todas, entretanto, me livrou o Senhor. De todas, entretanto, o Senhor tem guardado e protegido. Meus irmãos, diante dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, de todas elas o Senhor tem nos guardado, tem te guardado, tem te protegido. Vale a pena fugir dessas mentiras, desse engano do mundo. Vale a pena fugir dos prazeres do mundo. Vale a pena ficar distante das coisas erradas do mundo. Porque mesmo diante das perseguições e do sofrimento, Deus nos livra de todas elas. Deus está conosco, está comigo, está com você. E ele conclui esse bloco do 10 ao 13 dizendo: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você vive conforme a vontade de Deus, tem perseguição, tem dificuldade, tem pessoas se levantando. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles acham que estão vencendo, que são melhores. Eles acham que vão longe, mas a palavra de Deus diz que eles não irão longe, que eles irão se destruindo, se enganando, sendo enganados e de mal a pior. Portanto, siga em Cristo, porque vale a pena servi-lo com fidelidade. E ele vai concluir agora, do verso 14 ao 17, falando da inspiração, do valor e da utilidade das Sagradas Escrituras associado a uma vida familiar estruturada na Palavra de Deus. Ele diz assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as Sagradas Letras, e que ela pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ele já havia falado, meus irmãos, como Deus tinha usado a avó e a mãe de Timóteo para educá-lo segundo a palavra de Deus. Ele diz: lembra disso. O que ele está dizendo para nós é que nós devemos ensinar as nossas crianças no caminho que ela deve andar, como o sábio diz em Provérbios. Devemos ensinar, porque essa palavra ela vai tornar sábio para a salvação. E ela é inspirada por Deus. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é inspirada por Deus é soprada por Deus. Deus soprou. Ele falou o que ele queria dizer para nós. E por isso ela é útil. Útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar. Essa palavra é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
O que o apóstolo Paulo nos fala nesse capítulo 3 é que o mundo ele é difícil, cruel, mau. Os últimos dias têm muita dificuldade. Os homens são dessas qualidades que nós vimos aqui, qualidades negativas, mas que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena continuar firmes com Ele. Vale a pena estar com Ele todos os dias, seguindo a sua palavra, ensinando os nossos filhos, ensinando as pessoas que estão à nossa volta, aprendendo, sendo corrigido e corrigindo pela palavra de Deus. Que se assim nós fizermos, mesmo esse mundo estando nesse caos, nós vamos permanecer firmes, porque de todas as coisas o Senhor nos livra e nos ensina pela sua palavra. Amém? Quero orar pela tua vida. Senhor, abençoe de maneira poderosa a vida desses que estão nos assistindo, Pai, guardando eles de todo mal, derramando, ó Pai, a tua graça, a tua glória, a tua unção sobre a vida de cada um. Precisamos, ó Deus, cada dia mais entender que nós estamos nos últimos dias e que esses últimos dias são difíceis, mas que a tua poderosa mão tem nos livrado do mal, nos livrado do homem perverso, nos livrado, ó Deus, do egoísmo, ó Deus, nos livrado, ó Deus, da soberba, nos livrado, ó Deus, de sermos pessoas cruéis, e que se Deus nós estivermos agindo de alguma dessas maneiras, nos livre, nos ajude a ser transformados, ó Pai, para que a gente não tenha, ó Deus, um disfarce de piedade, mas que a gente viva a essência do poder do Evangelho em nossa vida. É o que eu te peço, meu Pai, nos guarda de todo o mal e não deixe que a gente venha a viver de maneira, ó Deus, desonesta para com a Tua Palavra, mas que a gente venha a entender que a inspiração, o sopro da Tua Palavra seja sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, ó Pai. Abençoe eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus aí esteja nos abençoando. Peço mais uma vez, continue nos acompanhando. Vamos agora já para a fase final desse estudo, mais uma ou duas aulas apenas. E peço que vocês que estejam aí nos acompanhando, que ainda não for inscrito, se inscreva no canal, toque o sininho, esteja aí vendo os vídeos que vocês ainda não viram. Que Deus esteja aí abençoando a vida de vocês. Amém? Até a próxima aula. Que Deus abençoe todos vocês.